canal de Músico para Músico entrevista hoje, professor Thiago Rosa, sobre a educação musical em tempos de pandemia. Olá galera do canal de Músico para Músico, o meu nome é Thiago Rosa e eu vim aqui hoje falar um pouco do meu trabalho como educador musical. Gostaria de começar agradecendo aqui ao meu amigo Fernando Menezes, esse amigo que a gente já dividiu muitos palcos aí, ele tocando sanfona, piano, teclado, eu como contrabaixista, né? E agora temos mais esse ponto aí em comum que é a educação musical. Esse convite dele aí vem num momento pertinente para a gente e vamos estabelecer um diálogo da educação musical, contextualizando com esse momento que estamos passando de pandemia, pensar nessas relações que são estabelecidas a partir desse momento, pensar estratégias e como se dará essa relação daqui para frente, né? Que com certeza tudo isso impactou de uma forma que nada realmente será como antes, tá ok? Fale um pouco sobre sua história na educação musical. Então, como eu falei, eu venho desenvolvendo esse trabalho como músico ao longo de alguns anos, tocando na noite, tocando com bandas, casamento, etc. E em 2014 eu comecei a atuar como educador musical, a partir do momento que eu me formei, me licenciei em música pela UXAL. Já vinha com algumas experiências anteriores no período da formação, mas a partir de 2014 que eu comecei mesmo a atuar como educador musical, e em sua grande parte com o público da educação infantil, que é uma grande demanda, né, que tem no mercado. Público da educação infantil, Fundamental 1, tive algumas experiências também no formato um pouco diferente, de oficina. E esse ano uma experiência muito interessante com o EJA, né? Então aí eu venho somando alunos de 1 ano até 60, 70 anos, é uma experiência realmente muito rica. Mas que demanda realmente muito trabalho, muita pesquisa, porque são públicos, são objetivos bastante diversos, mas é uma experiência muito, muito, muito bacana, muito interessante. Vamos ouvir o que ele vai fazer. Nesse momento de pandemia, podemos dizer que estamos fazendo uma educação à distância. Bem, antes da gente contextualizar nossas práticas, é importante a gente deixar claro aqui, refletir, né, trazer essa discussão a respeito de que trabalho estamos desenvolvendo. Não estamos fazendo a educação à distância, né? A educação à distância ela tem uma metodologia, ela tem uma forma, uma sistematização, ela tem uma organização própria. A autonomia está diretamente ligada. O tempo da educação à distância ela é diferente do tempo analógico, daquele ali no mundo físico, onde, né, a aula não se encerra a partir daquele momento que o professor, que o tutor desliga ali o aparelho. A ideia é que o sujeito ele tem autonomia para desenvolver suas pesquisas e desenvolver conteúdos e desenvolver seu trabalho. E claro que essa autonomia fica bastante comprometida, é um desafio muito maior quando a gente pensa no contexto de educação infantil, de Fundamental 1, né? É realmente muito complicado essa relação e em sua grande parte que a gente vê bastante é essa transposição do mundo analógico para o digital, né? A gente tem ligado a câmera muitos professores e desenvolvido como se estivesse desenvolvendo na sala de aula, e aí depois desliga e é como se estivesse realmente fazendo a transposição do mundo analógico para o digital. Não estou querendo aqui trazer uma crítica ao trabalho, né, que os professores e eu também estou desenvolvendo, e isso é realmente uma forma que estamos encontrando nesse momento de nos adaptar a essa barreira física, né? Falamos muito em isolamento social, mas nós não estamos isolados socialmente. As pessoas estão extremamente conectadas, então a gente não pode, com esse termo isolamento social aqui, trazer uma reflexão negativa como se não existisse relação em rede, né? As pessoas, muitas parecem que estão mais conectadas do que nunca, né?
conversando diariamente com parente, assistindo shows em lugares que não tinham pensado antes, do artista que às vezes não conseguia vir assistir um show dele, então tá vendo aí com as lives e toda essa organização, essa forma que as coisas têm acontecido. Como podemos descrever esse momento da pandemia e o uso das tecnologias? Então, voltando um pouco, né, ao início da pandemia, pensando nessa situação, foi realmente bastante caótico. Pensar que temos a prática de utilizar os dispositivos móveis, várias mídias, redes sociais, mas que uma grande parte de nós educadores não estamos englobando isso, levando isso em conta dentro de nossas práticas. E uma vez que isso faz parte da cultura hoje dos alunos, então é importante a gente refletir essas relações, pensar nisso futuramente. Para mim realmente foi bastante complicado pensar nessa questão de desenvolver conteúdo, de sentar à frente de uma câmera, mas a gente já vê a evolução no trabalho e vê ferramentas que realmente podem potencializar a nossa atividade, e realmente penso que para essa vida após pandemia vou realmente de fato utilizar essas ferramentas, pensar nisso de uma forma de potencializar e de suprir até algumas lacunas que eu sentia dentro do meu trabalho pelos mais diversos motivos, às vezes de falta até de tempo. Tem algumas aulas que a gente desenvolve que são 50 minutos apenas para a gente desenvolver, e a gente sente a necessidade de falar de outras coisas, de desenvolver mais, e realmente tenho pensado que não só nesse sentido de suprir algumas necessidades, realmente é uma forma da gente estar se alinhando a uma cultura, a pensar que realmente essa vida digital é uma cultura que a gente precisa levar em conta e não tem mais espaço para a gente passar e ficar alheio a tudo isso, né? Então aqui para nossos amigos educadores e também quem não é educador, eu deixo até uma sugestão de uma leitura que eu tenho feito interessante. Tem um livro chamado Educação, Multiletramento e Tecnologias, que a organizadora é a professora Obidália Ferraz. Tem uma autora que traz vários livros falando sobre mídia, educação, infância também, que é a Mônica Fantin. Se vocês pesquisarem, tem alguns livros muito interessantes trazendo essa realidade. Enfim, a gente tem que buscar se qualificar e pensar que de fato tecnologia, educação e tecnologia não é pegar um celular e gravar um vídeo com efeito bacana, com edição legal. Não é só isso não, tem relações muito maiores que estão estabelecidas dentro desse contexto, que a gente precisa, como educador principalmente, se aprofundar para não levarmos esse trabalho de forma superficial. Quais os recursos utiliza na produção e para a realização destas aulas? Gostaria de compartilhar com vocês alguns recursos que eu tenho utilizado para o desenvolvimento dessas práticas pedagógicas, né, dessas práticas de educação musical. Então eu tenho utilizado o programa Live, que é interessante, o Reason, o Reaper, que é muito bom, bem leve, um piano que eu utilizo como controlador, porque ele tem a saída USB ali, uma interface, né, a famosa placa de áudio, um mic, né, um microfone dinâmico, simples, que resolve bem o meu caso aqui, e alguns instrumentos, né, que estão relacionados a esse contexto, flauta doce, xilofone, aí eu vou agregando aos meus vídeos e às minhas transmissões, né? Bem, enfim, eu utilizo o YouTube, para algumas instituições eu utilizo o YouTube, outras adotaram a aula através de aplicativos de reunião, etc. Né? Tem vários aplicativos, aí depende da instituição, tem umas que utilizam o Zoom, outras utilizam o Meeting, enfim, aí são vários. Tem o AVA, aí tem escolas que eu trabalho em escola da rede pública que não tem o ambiente virtual de aprendizagem, tem outras que já têm, então ali ficam estabelecidos links para os alunos poderem acessarem, eles podem deixar
dúvidas, pode estabelecer uma comunicação. Aí vai de acordo com os recursos que cada ambiente desse disponibiliza, né? Normalmente através do site, alguns do aplicativo, a família consegue ter toda uma relação com a escola e ver o desenvolvimento do aluno e ter acesso a conteúdos e diagnósticos, etc. Aí vai variando bastante com o recurso que cada provedor, que cada site desse, que cada empresa disponibiliza dentro dos seus pacotes aí. O Google Sala de Aula é bem interessante, tem utilizado, acho muito bacana, traz uma possibilidade aí de desenvolver questionários, de fazer avaliação, muito interessante. Com essa experiência adquirida, qual dica pode deixar para futuros professores? Se tem uma grande dica que eu posso deixar para vocês é pensar a respeito da composição. Eu sou aluno no momento do curso de música popular da UFBA, né? Composição, com habilitação em composição e arranjo, mas acho que independente de uma técnica, pensando em academia de uma forma muito intuitiva, que qualquer músico, educador, acha interessante essa questão da composição. Eu já perdi muito tempo pesquisando, procurando música que trabalhasse o movimento, que trabalhasse a nota musical. E quando eu me dei conta que era muito mais interessante eu estar desenvolvendo o meu material, porque eu vou ter a autoria daquilo, aquilo vai atender a minha necessidade de uma forma mais específica. Então, a partir do momento que eu pensei e enxerguei essa realidade, o trabalho tem ganho assim, uma proporção muito interessante. Então, vou trazer aqui o exemplo de uma música. Como é que eu penso essa situação? Primeiro que eu utilizo, né, aqueles programas que eu falei, o Reason, o controlador, para poder montar as bases. Isso é interessante também, porque só o violão é interessante também a gente agregar ele, mas ele não traz os recursos necessários que a gente precisa, às vezes, de timbre, de ritmo e toda aquela questão da textura musical que a gente pode fazer compondo, né, essas bases, essas trilhas, etc. Então eu já fiz história sonorizada com diversos objetivos, pensar essa questão da educação, que é muito importante, a gente não pensar só na questão técnica do grave e do agudo, mas a gente tem que estar contextualizando sempre com a questão cultural, com todos esses temas transversais também, pensando na questão do bullying, enfim, da questão da inclusão, de todas as questões, né, sociais que devem permear sim o nosso discurso como educador, nós não podemos ser omisso a isso. Enfim, então vou trazendo aqui uma prática minha, como é que eu penso. Vamos partir do zero aqui, tá ok? Professor, poderia deixar aqui um exemplo de alguma prática pedagógica? Então no São João eu pensei em trabalhar o ritmo relacionado a esse contexto do forró. Então a gente traz toda essa informação, essa ideia. Mas como é que eu posso fazer isso? Então eu penso, poxa, eu quero trabalhar uma célula rítmica, eu quero trabalhar isso. Pronto, é o primeiro ponto que eu penso. E aí depois eu venho pensando na canção. Que eu traga um elemento na canção, ou que eu vou trabalhar a nota, ou nesse caso aqui o ritmo, que em algum momento a gente desperte ou dê aquele comando, ou enfatize aquela situação que a gente quer trabalhar, beleza? Então eu queria trabalhar o ritmo e eu pensei como é que eu faço isso, desenvolver uma letra abarcando essa situação, mas a gente tem que pensar também nos elementos, na linguagem da criança. Então, por exemplo, as crianças adoram todo esse contexto de tubarão, de bicho, de fantasma, eles sempre ficam bastante empolgados com isso. Então eu fui utilizando alguns elementos, quando falava de alguns insetos, para trazer um contexto bastante lúdico também para as crianças, né? Tem gente que chama de canções pedagógicas, né? Eu realmente acho interessante esse contexto. Enfim, eu desenvolvi uma música que eu vou exemplificar aqui para vocês verem, onde nessa música eu trago esses elementos relacionados ao forró, algumas células rítmicas para a gente trabalhar com a vassoura. Então tem essa ludicidade da vassoura também, da música, do movimento com um objeto que não é
diretamente ligado à música como instrumento musical, mas a gente pensar como a gente pode ressignificar essas coisas e transformar e trazer para o nosso contexto. Acho que essa questão da criatividade, a gente traz essa mensagem também a partir disso. E aí o contexto do ritmo, enfim, do movimento, dessa questão cultural que é importante a gente como educador trazer dentro da educação musical, a manutenção, o resgate desses elementos, tem ali o ritmo, os instrumentos do forró pé de serra, os elementos estéticos desse ritmo também. E isso vai sendo tudo introduzido de uma forma muito lúdica da brincadeira, e a partir do amadurecimento futuro com a criança, ela vai estar com esses conceitos e a gente vai poder dialogar de uma forma um pouco mais diferente também, teorizando mais isso, nos expressando de uma forma um pouco mais complexa em relação a essa situação. Então vou desenvolver o vídeo aí, vocês ouviram já mais ou menos como é que eu penso essa situação, e isso é um pouco da minha prática que eu tenho desenvolvido dentro desse contexto, e a composição é um elemento muito importante. Devemos pensar muito nessa possibilidade que é enriquecedora, né? Futuramente você pode fazer um método, desenvolver um curso, enfim, né? Já tem as bases aí, né? Já tem as músicas, então a gente acaba produzindo material, é muito interessante. Hoje vai ter animação, arrasta-pé bem arretado, eu vou pegar minha vassoura. Tá ok? Muito obrigado pelo convite, pela atenção, um grande prazer falar e compartilhar e interagir, né? Porque a gente também pode trocar ideia aí através das mensagens, enfim. Eu posso deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, eu não sei, acho que o Fernando bota aí na edição, e quem quiser entrar em contato, a gente troca essa ideia, será um grande prazer. Muito obrigado. Eu varro pra lá, eu varro pra cá, eu varro pra gente dançar. Faço com muita atenção, eu tenho muito cuidado. Agora olhei pra minha vassoura e tinha um besouro grudado. Ah, ele não vai ficar não, a gente vai balançar ele e vai sacudir assim.